Boa tarde a todos. Esta conferência visa apresentar as propostas do PSD para o Orçamento de Estado de 2022. O PSD vai apresentar, vão hoje, a partir de hoje, começar a ser carregadas cerca de uma centena de propostas. São propostas em áreas variadas, portanto não vou cobri-las todas, evidentemente, que a nosso ver contribuem para melhorar o orçamento para 2022. E esperamos que elas, portanto, tenham a devida consideração e atenção pelo Partido Socialista, designadamente. Iria destacar aqui, antes de passar a palavra aos meus colegas da área das finanças, do Orçamento e Finanças, iria destacar aqui que a tendência, a ideia geral destas propostas é de, com elas, obrigar ou levar o Partido Socialista a cumprir aquilo que prometeu na campanha eleitoral. Portanto, muitas das nossas propostas assentam em promessas eleitorais do Partido Socialista. Depois temos algumas também que são propostas nossas, mas a tendência geral é esta. Desde logo, quanto à política de rendimentos e quanto às propostas de atualização de salários da função pública. Como sabem, o Orçamento propõe uma atualização de apenas 0,9%, quando a inflação ano passado já foi 1,3%, e a prevista para este ano é 4%, sendo que a inflação real, já sabemos hoje, é superior. Os números até hoje mostram que é superior. O PSD propõe uma atualização de 4%, que é a que corresponde à inflação prevista pelo Governo, no próprio Orçamento de Estado, quer para os salários da função pública, quer para os escalões de IRS, quer para o indexante de apoios sociais. Trata-se aqui de repor o poder de compra, em parte, o poder de compra que já foi perdido e que será perdido neste ano de 2022 por efeito da inflação, e mesmo assim trata-se apenas de uma reposição ou de um acompanhamento parcial dessa perda de poder de compra. E é também, no fundo, uma promessa, uma proposta que corresponde ao cumprimento de uma promessa do Partido Socialista, uma vez que todos se recordam que na campanha eleitoral o Dr. António Costa insistiu em que iria aumentar o salário mínimo e aumentar também o salário médio. E a ausência dessa proposta significa já logo no primeiro ano, poucos meses depois das eleições, assumir que haverá redução do salário real em vários pontos percentuais. Nós queremos evitar isso, pelo menos parcialmente, e, portanto, é no sentido também de obrigar o Partido Socialista a cumprir esta promessa. Depois temos, noutras áreas, por exemplo, na área da saúde, temos algumas propostas que visam obrigar ao lançamento dos concursos e dos procedimentos necessários para a construção de algumas infraestruturas que o Partido Socialista também prometeu. Chama a atenção para que se esses atos não forem praticados agora, já no início, dificilmente essas promessas serão cumpridas ao longo da legislatura, sequer. Trata-se de hospitais como o do Central do Algarve, ou do Central do Alentejo. São propostas que não têm, desde já, ou do Hospital de Sintra, ou de Lisboa Oriental, ou da Maternidade de Coimbra, até, que o Primeiro-Ministro disse que no prazo de 3 semanas lançaria o concurso. Trata-se de propostas que não implicam imediatamente despesa, mas que visam pôr em movimento os concursos e os procedimentos necessários para que o Partido Socialista possa cumprir a promessa que fez antes das eleições de 30 de janeiro. E há depois um conjunto de outras propostas em diversas áreas. Eu, antes de ficar ao dispor para responder a perguntas, iria passar agora a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, que é Vice-Presidente do Grupo na área de Orçamento e Finanças, e depois ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, coordenador do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças. Boa tarde a todos. Vou só dar aqui duas ou três propostas emblemáticas em várias áreas, desde logo na juventude.
a juventude é sempre o mais fraco e esquecido, e na matriz do PSD e na sua identidade sempre foi uma preocupação, e apresentamos uma proposta de alteração do IMT para a primeira habitação, que de facto visa a conquista da independência mais rápida dos jovens e um melhor acesso à habitação. A habitação vai ficar a isenção nos primeiros 150 mil euros, será isento de IMT e a partir daí pagará o que o artigo competente refere. Também propomos um voucher para a cultura, para os jovens, na linha do que já vem sido feito nos países da Europa, na Itália, em França e noutros países. Este voucher já é um voucher habitual e que permite, é um voucher de 120 euros para começar. Não quisemos também ser acusados de muito despesismo, mas é um voucher que poderá ser utilizado numa série de programas que aqui estão no artigo exemplificados em atividades de arte, espetáculo, literárias, monumentos, livros. Eu penso que esta promoção do consumo cultural para os jovens é essencial e universalizar para todos o acesso à cultura também nos parece de elementar justiça. E, portanto, esta é uma das propostas também que avançamos. No âmbito da saúde, e porque, de facto, desde setembro de 2016, que ouvimos o Primeiro-Ministro prometer que cada português terá um médico de família, e isso não acontece, antes pelo contrário, tem-se vindo até a agudizar a falta de médicos de família. Nós fazemos uma proposta para que isto seja, de certa forma, obviado com recurso a médico assistente ou a vouchers que permitam, passando um determinado tipo de tempo, recorrer a outro médico para obviar a falta de médico de família. E na mesma linha, para a redução dos tempos de espera para cirurgias, internamentos, consultas, tratamentos e diagnósticos igualmente, sendo que ultrapassado que seja o prazo, os tempos máximos de resposta que o Governo terá que listar, portanto há aqui alguns que terão que ser listados, a partir daí o utente terá a possibilidade de recorrer, de ter um voucher para recorrer ao médico onde quiser. E, portanto, penso que isto é de elementar justiça, é uma promessa antiga que não tem vindo a ser cumprida, é também das nossas bandeiras do PSD e, portanto, nós consubstanciamos em duas propostas de alteração, uma para os médicos de família e outra para a redução dos tempos de espera. Pronto, e também fizemos, na atualização das pensões, verificámos que as pensões médias vêm há uns anos esta parte a perder poder de compra e rentabilidade. Extraordinariamente tem vindo a ser feito um valor para atualizar, mas são para as pensões mais baixas, sendo quem tem uma pensão na ordem dos 1.000 e poucos euros tem vindo a perder poder de compra já há uns anos esta parte, porque ela não vê qualquer atualização há bastante tempo. E então não é propriamente uma regra orçamental, é uma regra mais programática, no sentido de criar um mecanismo de atualização das pensões que será discutido em sede de concertação social e que respeite os ciclos económicos e os níveis de pensão. E passará a considerar um mecanismo de salvaguarda que garanta o mínimo de aumento das pensões até ao valor de 3,5 IAs. E, portanto, tendo em atenção um ciclo económico completo. E, portanto, a atualização das pensões é essencial, faz parte da nossa Lei de Bases da Segurança Social, e a Lei de Bases da Segurança Social diz que há mecanismos para se fazer as atualizações, é uma matéria contributiva, o cidadão toda a vida anda a descontar para ter a sua pensão e é justo que aquela pensão se mantenha com a inflação, ele mantenha o seu poder de compra e, portanto, isso não tem vindo a acontecer. E, portanto, são as propostas que me cabe a mim apresentar-vos. Muito obrigada. Por favor. Muito obrigado. O Estado devia ser uma pessoa de bem. E como devia ser uma pessoa de bem, infelizmente não é, por vezes obriga a legislar para que isso seja uma realidade. E algumas das nossas propostas vão também nesse sentido, para que a relação de confiança entre as pessoas e o Estado tenha esse princípio base, que o Estado é uma pessoa de bem. 3 exemplos.
O Governo quer agravar o imposto de selo sobre o crédito ao consumo. O argumento é que é para desincentivar o crédito e o recurso ao crédito. Só que resolve fazer esse agravamento para os contratos já existentes e não para os novos contratos. Está-se a ver que a razão é que quer mais receita e não propriamente incentivar o consumo. O ano passado já tinha essa intenção. Foi possível apresentar uma proposta e fazê-la aprovar porque o Partido Socialista não tinha maioria absoluta. E esse agravamento ficou só para os novos contratos, porque assim as pessoas sabem, quando fazem um contrato, quais são as regras, e não ter aumentos de impostos retroativos a contratos que celebraram há 3, há 4, há 5 anos, quando compraram uma viatura ou compraram outro qualquer bem a crédito. Veremos se este ano, com a existência de uma maioria absoluta, é possível que o Estado continue a ser pessoa de bem, ou se, pelo contrário, a maioria absoluta significa eu quero, posso e mando, e têm que pagar, independentemente de quando fizeram esse contrato. Segundo exemplo, processo de descentralização. Propomos que de 3 em 3 meses seja avaliada se os recursos financeiros que estão acoplados a uma transferência de competências para os municípios são os suficientes ou não. E se isso assim não for, o Estado tem que corrigir. É o mínimo, se quer ser uma pessoa de bem, ao transferir competências para as autarquias locais, transferir as verbas financeiras adequadas. Ou, terceiro exemplo, portagens das ex-SCUTs do interior. O ano passado também, é verdade, com muitos protestos da maioria do Partido Socialista, foi possível aprovar uma redução de 50% das portagens das ex-SCUTs do interior. O Governo, novamente, não as aplicou conforme o Parlamento tinha decidido. Temos que voltar à carga. Temos que repor essa norma para que esse incentivo e esse apoio ao interior possa efetivamente ocorrer. Ou, finalmente, um último exemplo de propostas. Todos sabemos que o mercado laboral em Portugal está a viver está extremamente aquecido, ou seja, há dificuldade de recrutar mão de obra em muitas áreas, para a agricultura, para o turismo, para a indústria. E, por vezes, as pessoas são forçadas ou convidadas a fazer trabalho extraordinário. Só que, ao receberem as horas extra, mudam de escalão e acabam por ficar penalizadas. Ora bem, isto é injusto para quem até esteve disponível para dar um contributo para a produção e para a produtividade da sua empresa, e é injusto para a empresa que está a pedir um esforço aos seus colaboradores e depois compreende que eles até estão a ser penalizados pela via fiscal. Nós não propomos que esse trabalho extra seja isento. Deve ser pago, em termos de IRS, à taxa que o ordenado base estava a pagar. E, portanto, não pode haver nenhuma subida de escalão e automaticamente agravamento de taxa só porque a pessoa fez mais umas horas extra e recebeu a remuneração extra adequada. São exemplos de questões de bom senso. Resta-nos agora perceber como é que vai decorrer o debate, para perceber se a maioria absoluta do Partido Socialista é um rolo compressor ou se o bom senso vai imperar para bem das famílias e das empresas portuguesas. Muito obrigado. Muito obrigado. Para terminar, queria só acrescentar uma coisa. Estas propostas foram ponderadas, devidamente analisadas, estudadas ao longo de vários dias, várias semanas até, e algumas até já há alguns meses e vêm até já de trás, e foram também devidamente quantificadas. E antecipando uma pergunta que eu calculo que me façam, quanto à contrapartida ou à compensação delas no orçamento, eu distinguiria aqui 3 grupos.
Há propostas que correspondem a manifestas exigências de justiça, por exemplo, esta de não aplicar retroativamente o imposto de selo, ou outras que nós temos que não têm verdadeiramente impacto orçamental, como aquelas, por exemplo, que apenas se referem ao lançamento dos concursos e dos procedimentos para a realização das obras que o Partido Socialista prometeu. Não tem impacto orçamental neste ano. Há um segundo grupo, que são propostas com impacto orçamental, por exemplo, algumas que foram aqui referidas relativas à saúde, à possibilidade de recurso a médicos de família ultrapassados os prazos contratados fora do setor público, o voucher da cultura. Essas propostas têm uma contrapartida, quer na dotação provisional do orçamento, quer numa verba que se encontra lá prevista para, aparentemente, um resultado de um litígio relativo a uma subconcessão da SCUT, mas que não foi devidamente explicada. Elas ficam todas abaixo desses montantes. Depois há um terceiro grupo, que é o da atualização dos salários e do IAS e dos escalões, em que está em causa o cumprimento de uma promessa do Partido Socialista. E nós entendemos que é o Governo que deve encontrar a contrapartida para essa promessa. Se até 30 de janeiro o Governo garantia que ia aumentar os salários mínimo e médio, se entretanto o próprio Governo prevê uma inflação de 4%, não se compreende que não cumpra essa promessa e que, enfim, nós vamos criar as condições para que tenha de fazer e achamos que ele deve encontrar a compensação, a contrapartida para isso, porque corresponde a uma promessa do Partido Socialista. É isto que eu quero dizer quanto a esta questão e ficamos ao dispor para responder às perguntas que nos queiram pôr. Sendo estas propostas, como referiu, muitas vezes para obrigar o Governo a cumprir promessas que tinha feito, o PSD não estranha que não tenha sido convocado para as reuniões com o Governo na assumição do Conselho com o PSD Madeira. Qual é a diferença que está aqui entre a margem que há para falar com o PSD Madeira e com o PSD como um todo? Bem, o Governo dispõe de uma maioria absoluta que lhe permite aprovar o orçamento. Nós estamos a dar aqui contributos que esperamos que sejam considerados e não vamos comentar as reuniões que o Governo entende fazer com este ou com aquele partido. Nós estamos a apresentar publicamente as propostas. Não temos mais nada a dizer sobre isso. Enfim, nem quanto a reuniões com outros partidos, nem com deputados do nosso grupo parlamentar. Fui informado antes de que ela ia existir. E no sentido de permitir até conhecer que propostas relativas à região autónoma de Madeira, que é governada e bem governada, com sinais de progresso, é que o Partido Socialista e o Governo ia propor, até, enfim, esperamos que em termos informativos poderia ser uma reunião produtiva, mas não posso dizer mais nada quanto a isso. Não tenho nenhum estado de alma quanto a isso, não vou dizer mais nada. Eu queria perguntar aqui sobre se podias explicar melhor nas compensações do segundo grupo, que são aquelas que se defende com um impacto orçamental, tornar mais claro onde é que vão buscar essas compensações. Eu posso passar a palavra talvez aqui ao deputado Eduardo Pacheco, mas queria desde já dizer que todas estas propostas orçamentadas que correspondem a promessas ou a iniciativas nossas ficam abaixo de verbas que estão já inscritas no orçamento e que podem ser dedicadas a isso. Poderá ser explicado onde é que elas estão. Muito obrigado. Sr. Presidente, existe uma verba inscrita superior a 270 milhões de euros para indemnizações ou para indemnizações relacionadas com a reversão de SCUTs, mas quando foram inquiridos aqui o Governo sobre essa matéria, não conseguiu explicar para que é que se destinava essa verba. Ora bem, se não sabe para que é que serve a verba, então é melhor gastar a verba em coisas concretas e úteis para os portugueses e logo aí já está muito mais do que aquilo que nós quantificamos neste conjunto de propostas que o Sr. Dr. Mota Pinto referiu. Acresce que nós temos sempre aquela velha almofada, que é a dotação previsional, que todos os anos é utilizada, aliás, até pelo próprio Governo,
quando o orçamento entra em momento adequado em outubro e ainda não sabe qual é que vai ser os acordos de concertação social e, portanto, quanto é que vai aumentar a administração pública, e é sempre o argumento que nos dá, é que a verba que lá está inscrita no orçamento normal é a verba semelhante ao do ano anterior e que aquilo que acordar em sede de concertação com os funcionários públicos de aumento irá retirar a dotação previsional. É onde também nós pretendemos ir retirar. Ainda por cima já estamos a meio do ano e, portanto, a dotação já não precisará de ser utilizada na totalidade. Muito obrigado. Já agora, eu queria acrescentar um ponto sobre a contrapartida. Todas estas iniciativas que estão nesse segundo grupo, o valor delas somado equivale a cerca de 0,05 do PIB. Portanto, ainda que houvesse aí um aumento, seria inferior sequer a um ponto, a um décimo de percentagem. Por outro lado, há um aspecto que não terá passado despercebido aos portugueses e também a todos os que assistiram ao debate na generalidade. O Governo, nos últimos anos, tem sempre suborçamentado as receitas. Isto é, cobra sempre mais e bastante mais do que aquilo que orçamenta. Aspecto com que, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro concordou enfaticamente no debate na generalidade. Houve um ano em que até chegou a cobrar 3.100 milhões de euros a mais do que estava orçamentado. Portanto, nós confiamos que estão aqui em causa cerca de 120 milhões de euros, que isto será perfeitamente acomodável, quer nestas verbas, quer na execução orçamental. Nessas contas, peço desculpa, já inclui a atualização dos salários? Não, a atualização dos salários é do terceiro grupo. Estava-me a referir ao grupo a que disse respeito à pergunta do seu colega Filipe. Eu queria perguntar primeiro sobre essa questão do terceiro grupo e a atualização dos salários. Já se percebeu que o Governo não está inclinado para o fazer, você acredita que isto é um motivo passageiro. Não seria, ou seja, percebendo a lógica política de obrigar o Governo a ser chamado aqui à tábua, mas não seria prudente o PSD também apresentar uma alternativa de onde é que poderia ir buscar este dinheiro? Ou seja, é uma coisa que também o PSD defende, que deveria ser atualizado pelo valor da inflação, não apenas por ser uma promessa da própria Partido Socialista. Nós entendemos que, tendo as eleições sido há tão pouco tempo, tendo esta sido uma promessa clara do Partido Socialista, entendemos que lhe compete, e sendo esta promessa, sendo estas propostas para levar o Partido Socialista a cumprir parcialmente a sua promessa, porque a promessa foi de aumentar os salários e nós só queremos evitar a maior parte da perda de poder de compra, entendemos que é ao Governo que compete encontrar essa contrapartida. De todo modo, enfim, já disse aqui que a execução orçamental tem sempre corrido muito acima das receitas e penso que praticamente em todos os anos o que foi cobrado a mais teria chegado para isto. Portanto, não quero agora entrar na análise desses números, até porque isso compete a nosso ver ao Governo e não devemos ser nós, digamos, a avançar mais. O Partido Socialista fez essa promessa, que a cumpra, nós estamos aqui a tentar ajudá-lo a fazer isso. A atualização feita na concertação social e uma regra para vigorar, para não estarmos sempre à mercê do extraordinário que a cada momento os governos vão achando que é extraordinário, isto é uma regra para ficar. E a regra garante um mínimo de aumento nas pensões até às pensões de 3,5 IAs. Penso que era essa a sua dúvida. Sim. Não. Não lhe posso dar o número fechado, porque infelizmente há sempre umas variações de última hora e o prazo só acaba amanhã, mas serão acima de 100. Neste momento temos em mãos, enfim, cerca de à volta de 120 propostas.
Mas são, como lhe disse, muitas delas até nem têm impacto orçamental direto e mesmo indireto não têm, visam muitas delas repor situações de injustiça, reduzir algum prazo, evitar uma cobrança retroativa, coisas desse tipo. Algumas também que têm a ver com questões mais regionais. Nós quantificámos todas e estas são aquelas que têm relevância. Tem alguma expectativa sobre... Nós temos expectativa de que todas sejam aprovadas, como é evidente, é por isso que as fazemos e esperamos que, apesar de haver maioria absoluta, o Primeiro-Ministro também cumpra a promessa de diálogo e de tomada em conta e consideração das propostas da oposição. Nós achamos que elas são bons contributos para melhorar o orçamento, devem ser apreciadas pelo seu mérito intrínseco. Os sinais até agora não são muito positivos, mas temos a expectativa de que sejam aprovadas, sim senhora. Portanto, isso posso confirmar. E queria passar a palavra ao Dr. Pacheco. Só dar aqui um complemento, que é para perceber que às vezes a estatística do número de propostas pode influenciar as coisas para um lado ou para o outro. Se eu quiser reduzir drasticamente o número de propostas, faço uma que mude 5 artigos. Ou se pelo contrário eu quiser maximizar, não faço só as 5, uma de cada artigo, mas se eles mudarem diferentes números de cada artigo, eu desmultiplico aquilo e de repente, em vez de 5 propostas, já tenho 10. E, portanto, tudo isto depende. Agora, é aquilo que disse o Sr. Presidente, estamos na ronda das 100 propostas. Não entramos naquela loucura que faz, nomeadamente, os pequenos partidos no fim da petição legislativa, que é desmultiplicar os números de projetos de resolução e projetos de lei, cada uma a mexer no artigo, que é para depois baterem o recorde que foram os mais produtivos. Também saberíamos fazê-lo se o quiséssemos, mas não achamos que seja sério. Queria só também concordar com isto. O número de propostas em si, globalmente, não diz nada sobre o seu conteúdo ou sobre a sua relevância. Elas podem ser desdobradas ou juntas, portanto, é preciso ter isso em consideração. Nós estamos a começar a carregá-las a partir de hoje, ficarão disponíveis e também, portanto, poderão aceder a elas a partir desse momento. Muito obrigado, se não há mais questões.